Bom dia, né? Hoje nós iremos falar, nós já falamos da batalha, né? Do tribunal de guerra, que a gente tem que levar todos nós a Deus. Como que é esse tribunal de guerra? Vocês devem de guerra, gente? É quando vocês pegam e ajoelham diante de Deus e pede tudo aquilo, mas peça com fé, na certeza que você vai ganhar. Então, nós iremos falar, nós já um soldado, intercessores, orar, nossos objetivos, né? Mas também nós temos que ter autoridade, viu, gente? Pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem autoridade, essa vergonha, vocês vão saber do treinamento, né? Do intercessor. O intercessor é aquele que ora, né? Que ora, que tem fé. Nós vamos falar sobre Moisés. Moisés teve de passar por uma prova de fogo, para saber se ele tinha autoridade mesmo, hein? Para se tornar, né, o intercessor que ora com autoridade. Ele precisou se colocar entre o povo faltoso de Israel e o próprio Deus. Você vai numa reunião de oração onde que ninguém é batizado com o Espírito Santo, ora por orar, as pessoas passam vergonha, tá? Isso se deu quando os israelitas erigiram para si o bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro e ficavam adorando aquele bezerro de ouro como se fosse Deus. E lógico que Deus não gostou disso aí, né? Quando a população de Israel viu que Moisés estava demorando na sua prelação com o Senhor, esqueceram-se dos prodígios que Deus havia realizado e se atiraram à idolatria. Está em Êxodo 32. Eles trocaram o Deus verdadeiro por um de conveniência, feito pelas suas próprias bezerro de ouro. Muitos ainda existem bezerro de ouro aí que todo mundo acha, viu, gente? Muitos hoje em dia seguem um Deus de conveniência, feito de acordo com as suas comodidades e necessidades. Muitos têm um Deus elaborado próprias consciências, entorpecida pelo pecado, um Deus que não os obriga a viver na justiça, na santidade, pregado, um Deus que os caprichos e não o Deus do céu. Os israelitas queriam uma religião de conveniência, de fachada. Para ele, muito mais fácil um bezerro de ouro a um Deus, a um operante e inoperante, um Deus que não fazia nada para eles, a um Deus que nada deles, que não lhe reclamasse mudança de vida, porque eles não queriam mudar, que não pedisse a justiça e a conversão todos os dias. Infelizmente, isso continua acontecendo em nossos dias mais. Muitos se dizem seguidores de Deus, do amor, de amor, tendo ódio a dominar o seu coração. Um dia, né, o governo do amor, vocês estão vendo isso aí, né? É grande o número dos que dizem que tem fé em Deus e continua se refestelando com suas fortunas, enquanto seus empregados passam fome, né? Trabalho escravo nas grandes firmas, como nós estamos vendo, né? Ou um salário tão baixo que mal dá para a pessoa sobreviver, enquanto muitos vivem como marajá no nosso país. Nós temos marajás no nosso país. Eles mesmos se autodominou marajás. Erguidos ao Deus do céu, muitos ajoelham em oração em santuários, erguido ao Deus do céu, e mesmo assim continua cometendo injustiça contra seus irmãos, que são templos vivos de Deus. Eles acham que Deus não está vendo o que eles estão fazendo, né? Então, na verdade, estão adorando o bezerro de ouro e não a Deus amoroso que zela pela libertação do seu povo
sofredor, não, eles não oprimem, Deus não oprime ninguém. A verdadeira idolatria que existe do terceiro dos ídolos de Deus, muita gente se coloca no lugar de Deus, esqueceu o Criador, só lembra de Deus, um terremoto, um maremoto, aí eles lembram do Deus verdadeiro, porque eles sabem nem nada não tem poder nenhum. Deus precisa de novos Moisés, nos dias de hoje. Precisa de pessoas que possam mostrar aos homens desse século os aqueles valores que não passam. Nós temos, hoje em dia, eles dão mais atenção ao que não presta do que ao que os hebreus estavam entregues a paixões pecaminosas. Rapidamente havia se esquecido havia chegado o momento do teste final para Moisés, intercessor. O Senhor falou a Moisés: pois o teu povo que fizeste subir do Egito não demorarem-se desde o caminho que eu lhe prescrito. Fizeram para si uma estátua de bezerro, prostraram-se diante dela, ofereceram-lhe sacrifício, disseram: estes são os deuses Israel, aqueles que fizeram subir da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: está vendo esse povo? É na realidade um povo de dura cerviz, coração duro. E agora deixa-me agir com a minha cólera e se inflame contra eles. Vou eliminá-los e farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, 7. Deus estava disposto a punir duramente o povo infiel, porque ele ficou muitos anos, mais de 70 anos, mandando profetas verdadeiros falar com eles e nada adiantou. Nesse teste, Deus colocou Moisés em xeque. O que estava em vida era a vida, em jogo era a vida do povo, que o Senhor insistia pertencer a Moisés. No entanto, Moisés sabia que o povo não lhe pertencia, que não tinha sido a sua força que havia tirado o povo da escravidão, e sim os prodígios do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso mesmo, Moisés respondeu ao Senhor, assumindo a posição de autoridade, de que é ouvido por Deus, de quem sabe que sua surtirá efeito. Assim também, lembrado que o povo não lhe pertence, mas é o Senhor. Todo líder precisa ter a consciência sempre clara de que o povo que está guiando pertence ao Senhor e ninguém mais. E ninguém pode fazer o que bem entende da gente de Deus. Vejamos como Moisés, de posse da autoridade de intercessor, respondeu ao Senhor. Moisés, porém, aplacou a face do Senhor. Porque, Senhor, tua cólera quer se inflamar contra o teu povo, que fizesse sair da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Porque diria os egípcios, é por que ele os fez sair, para matá-los nas montanhas, para apagá-los da face da terra? Volta atrás da cólera, e renuncio a fazer o mal ao povo. E o Senhor renunciou ao mal que, como havia dito, queria fazer ao seu povo. Deus também, essa é uma oração de quem tem a autoridade genuína. Moisés tem a coragem de se colocar entre Deus e o povo faltoso. O Senhor, a sua própria honra, Deus seria ridicularizado com a perda do povo que havia tirado da escravidão.
A coragem de Moisés não nasceu do dia para a noite, foi forjada pelo sofrimento, pela agonia da carga da responsabilidade que lhe pesava sobre os ombros. Fardo esse que consistia em estar à frente de um povo indócil rebelde. O intercessor que hoje se apresenta para ser servo de Deus precisa ter essa mesma mentalidade de Moisés. Moisés havia sido um aluno dócil ao treinamento de Deus e por isso mesmo estava pronto a receber o cedro da autoridade, o cajado. Nessa última etapa de treinamento, Moisés foi testado até o seu limite, né? Pois mesmo Araão o havia abandonado em sua fidelidade para com Deus. Moisés viu que o povo estava abandonando, que Arão o havia abandonado, expondo a zombaria de seus adversários. Moisés então se plantou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado do Senhor, venha a mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em volta dele. E quem ficou do lado de Moisés foram justamente aqueles que eram da linhagem sacerdotal, os filhos de Levi. Foram eles que não abandonaram Moisés, para que não abandonasse no lado do Senhor. Nos tornemos um pouco para fazer mudando. Então, aqui a gente está vendo que você é autoridade. A autoridade é o poder de mandar, de fazer, obedecer, de impor respeito, de exercer influência, de domínio, tá? Então, se você tem autoridade para você orar, interceder pelos outros, então você tem que fazer o quê? Faça o seu melhor, né? Se prostra diante de Deus e fala: chega, eu não aceito país, eu não aceito mais esse mando e desmando. Vamos organizar a orar para ser o quê? Um soldado de Deus diante dessa crise que nós estamos. Então vamos orar. Poderoso, nós colocamos Moisés, Senhor, na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos, conceda autoridade para que possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor amado, nesse que anda, Senhor amado, tão desunido, Senhor amado, o império da mentira de uma tal forma, Senhor, que só o Senhor que pode quebrar a cabeça da serpente, Senhor. Vai abençoando a cada um de nós, Senhor. Dê um cedro, Senhor amado, na mão de cada guerreiro nesse momento, Senhor, para que nós possamos guerrear contra a força do mal, Senhor. Vai, Senhor amado, nos capacitando, Senhor. Vai derrubando por terra todo o mal, toda a seta do inimigo, Senhor, todos aqueles que planejam o mal, Senhor, contra os seus ungidos, meu Pai, dia e noite, meu Pai, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, que o anjo do Senhor os persiga dia e noite, Senhor, para eles saber que só o Senhor é Deus. Vai abençoando as nossas escolas, nossas crianças, aqueles que estão acamados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão na beira da falência. Vai abençoando o nosso agronegócio, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão sendo perseguidos dia e noite, Senhor, que estão numa rede, Senhor, de mentira, de intriga, Senhor. Abençoe a nossa CPMI, Senhor, que o Senhor seja o juiz máximo nessa causa, Senhor. Coloca Neemias lá dentro, Senhor, para bradar, Senhor amado, contra os espíritos da treva, Senhor. Que a verdade toda venha à tona nesse país, Senhor. Vai abençoando grandemente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos ser intercessores pelo nosso país, vamos fazer a diferença, vamos pegar firme, porque Deus é maior, tá? Então, Deus dá, nesse momento, Deus dá autoridade para aqueles que querem se levantar na brecha da intercessão. Então, vamos pegar essa autoridade e fazer a diferença.
Obrigada e até a próxima, se Deus quiser.